deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho para a sua carreira. Engenheiro mecânico, entra na carreira financeira, passa por alguns lugares. Hoje você também ainda atua no mercado financeiro, certo? Sim, sim. E você falou agora para a gente de governança, você falou de credibilidade, você trouxe vários adjetivos que eu entendo que para um cliente te procurar ou procurar a empresa a qual você representa hoje, ele precisa ver nessa empresa Sem dúvida. todos esses atributos, porque afinal de contas é o recurso que ele vai colocar ou o recurso que ele vai tomar e ele espera ter do outro lado alguém que passe todas essas garantias. Então, quando a gente olha para uma empresa, né, aqui para o nosso público conselheiro, de conselheiros, empresários, o quão importante é dar ao mercado esses atributos, né, de governança, de credibilidade, para trazer resultados para dentro da empresa, porque parece que não, mas ainda existem empresários, né, Farias, que têm dúvida sobre, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Pra que mudar, né? Será que eu preciso mesmo? Esse tal do ESG... Não, e eu cheguei até esse nível sem isso. Sempre deu certo assim? Pois é. Mas gente, Simonato, isso é divisor de águas. Isso é divisor de águas mesmo, tá? Ainda que seja uma expressão bonita e às vezes intangível para as pessoas, walk the talk. Então, repare, o nosso caso, né? Profissionais experientes que se reuniram, montaram uma operação essencialmente de distribuição de investimentos há um pouco menos de 2 anos. Vocês são em quantos? Hoje nós somos em 10. 10 pessoas, 10 sócios. 10 sócios, Tá. um corpo total na empresa de 40 pessoas. Nossa, que legal. Acima de R$1 bilhão em recursos. Mas aqui vamos pensar um pouco no processo. Tá? Antes da empresa nascer, Simonato, governança. Não a governança no nível de um grande conglomerado financeiro, porque não tem necessidade. Claro. Você tem que ter Aí encaixa no nosso Lean Governance, ou seja, mesmo pequeno, existe governança para um processo pequeno. Sim, claro. Sim, então, primeira preocupação, governança. Comitê de pessoas, comitê financeiro, marketing, investimentos. Separação de caixa da empresa do caixa do sócio. Isso. Mas é uma coisa... Não, mas olha para aquela telinha e fala com o empresário que ainda faz isso. Não, esses dias um empresário, olha só, Udo, um empresário que bateu aqui, quero montar um conselho. Aí, né, papo vai, papo vem e tal. Tá, mas quanto fatura a empresa? Em torno de 800 milhões no ano. A empresa do agronegócio. Tá, mas me dá um CNPJ. Não tem o CNPJ. Eu falei, mas como não tem? Assim? Uma empresa não tem CNPJ. Não, roda no CPF. Então, assim... Ainda existem. Tem, mas Simonato... Perdão. Favor, não, mas separação de caixa, isso nem se discute. Está no nível básico, né? Isso é. Então, poxa, você tem toda uma situação de governança. Essa governança efetivamente gera uma proposta de valor para o cliente. Sim. Poxa, para que eu estou fazendo isso? Para entregar tal produto, tal serviço, dentro de tais condições de contorno. Voltamos ao walk the talk. Se eu tenho tudo isso para entregar, eu tenho que tangibilizar para o cliente, Simona. Então, absolutamente toda e qualquer interação que você tem com o cliente, você faz a lembrança aos princípios. E isso num grau de profundidade e de transparência, porque você tem que ser transparente também. Eu quero fazer uma reunião com o Faria para que o Faria me explique no detalhe isso que ele está falando. Não tem problema. E aí, Simonato, você tem várias e várias situações como, ainda que o seu concorrente tenha mais tempo de estrada e eu tenha mais tempo de relacionamento com ele, mesmo um pouquinho abaixo do retorno, eu vou trazer para você porque você tem transparência. Outra situação, mercado é um mercado complexo, mercado muitas vezes de risco, mercado onde às vezes você tem perda de capital em determinados momentos. Simonato, me diz uma coisa.
esse produto que você me indicou, desta casa que você está usando, está cumprindo o mandato dele? Estou colocando uma linguagem um pouco diferente, mas em outras palavras, você continua confortável com isso? Continuo. Poxa, como eu sei que você é diligente, como eu sei que você acompanha, eu vou manter o que eu tenho e ainda vou trazer mais. Fica seguro, né? Eu faria. Confia. Confiança, né? Gente e Esse confiança, não tem jeito. E faria. A beleza disso, né? É a questão, voltamos ao ponto, de pessoas. A pergunta que eu faço diariamente é: eu faria isso com minha mãe? Mas é assim, se eu não fizer com a minha mãe, eu não vou fazer com outra pessoa. Isso vale para tudo, né? Para tudo, na hora, pra na hora que a tudo. gente está fabricando um produto, eu consumiria esse produto? Eu venderia para alguém da minha Você família? sabe que a gente tinha um lema lá no McDonald's que era exatamente isso, né? Você está produzindo aqui um produto, uma série de produtos, você daria para o seu filho comer esse produto? Se não daria, não dá para o seu cliente. Quer ver um outro ponto? Numa organização que eu passei, que eu carrego isso até hoje, tem que existir simetria de benefícios entre o meu cliente e o que eu estou gerando. Que naturalmente estamos colocando aspectos de cultura, enfim, vários elementos, mas o grande ponto é: se eu tenho uma estrutura de governança que consegue assegurar uma coerência entre a minha proposta de valor e a minha entrega de valor para o cliente, esse valor é percebido pelo cliente. O valor percebido, ele, novamente, contagia outras pessoas, porque uma boa experiência gera um bom comentário. E se torna um círculo virtuoso. Um outro elemento é que fica muito mais fácil se você precisa fazer alguma correção de rota. Talvez não seja a expressão mais bonita, mas enfim, você olhar o rastro de migalha de pão que você deixou na jornada. Quer dizer, a ponta não está indo bem, qual é o fluxo reverso disso? E aí você vai cair aonde, Faria? Na governança. Por quê? Para chegar na ponta, passou por estágio A, B, C, D, até que houve uma tomada de decisão. Ao conseguir identificar esse caminho de uma forma rápida, a correção é muito mais rápida, a sua perda de eficiência financeira é muito menor, e aqui um ponto que ninguém pode esquecer: eu não tenho só risco financeiro, eu tenho risco de reputação em qualquer atividade empresarial que eu conduza. Não tem jeito. Isso vale muito, né? E se eu tenho um arranhão reputacional, a primeira pergunta é: consigo reverter isso ou não? Se eu consigo, qual é o custo? E custo muitas vezes não é desembolso. É perda de market share, é perda de retorno. Não fiz um desligamento, empresa, não fiz um desligamento adequado de algum colaborador meu. Isso é um problema para mim. Sim. Bob, deixa eu trazer um ponto aqui. Nós estamos falando, né, podcast Os Conselheiros, e sempre trazemos aqui convidados para falar um pouco sobre a carreira dele e tirar insights dessa belíssima história de cada um, né? Mas sempre fazendo conexões paralelos, com o mundo dos conselheiros. Quando um investidor procura uma empresa como a sua, é porque ele está precisando, ele está buscando alguém que sabe algo que ele não sabe, certo? E ele busca alguém em quem ele confie, que possa lhe assessorá-lo, lhe aconselhá-lo a fazer melhores investimentos. Ele poderia, talvez, ir num banco sozinho, fazer um investimento, mas ele não se sente confortável com isso, fala: eu não sou especialista nisso, deixa eu procurar quem é para me ajudar. Perfeito? Mais ou menos um padrão, assim, de forma geral.
O conselho, a gente pode traçar um a paralelo, mesma seria a coisa. mesma coisa. O empresário, ele está tocando o negócio sozinho. Mas chega um determinado momento, né, Udo, que ele fala, puxa, agora eu já não consigo mais. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Exatamente. E o Udo vive isso muito em empresas familiares, processos que estão em sucessão, né, Udo? Exatamente. Transições, a questão do próprio ambiente familiar, às vezes, que contamina, né, o próprio negócio. E aí, aquele empresário ele precisa de alguém para mediar esses conselhos. Alguém que esteja totalmente isento e blindado daqueles sentimentos, daqueles conflitos familiares que estão impactando sobre o negócio, né? Então, é aí que ele busca ajuda. Ele quer alguém de credibilidade, alguém que tenha um conhecimento, né, para ajudá-lo nesse processo, com certeza. É a mesma coisa, né? Então, ele vai fazer um investimento, ele vai procurar alguém que tenha credibilidade na qual ele confia, né? Onde ele quer uma proximidade maior para conduzir aquele processo. E o conselho, no final das contas, Simonato, você fez um paralelo absolutamente correto. Porque ele é o advisor, o assessor do empresário cujo investimento é a empresa dele. Pois é. Isso. É É exatamente isso. Olha aí, agora você fechou, fechou mas é a isso. analogia. É exatamente isso. Né? O bem mais precioso que ele tem, ele está tocando numa conta de poupança, num CDB simples, enquanto teria alguém que poderia ajudar ele a colocar investimentos mais inteligentes. Exatamente isso. Isso é um paralelo. Olha aí, que legal. Mas Poderoso, hein? Mas é. A história está cheia de casos de empresas importantíssimas que, por perderem a visão de ecossistema, morreram ou ficaram irrelevantes na poeira da história. Se você não tem os processos perfeitos, se as pessoas não têm as habilidades perfeitas para melhorar, ela não vai conseguir atingir o resultado.